Bem-vindos ao canal Sinais do Espírito. Hoje vamos mergulhar na fascinante história dos 12 apóstolos de Cristo. Esses homens dedicaram suas vidas a espalhar o Evangelho e enfrentaram desafios e perseguições inimagináveis para cumprir sua missão divina. Prepare-se para conhecer suas jornadas de fé, coragem e sacrifício que continuam a inspirar milhões até hoje. Nesta primeira parte, vamos falar sobre Pedro, André, João e Tiago, filho de Zebedeu, alguns dos apóstolos mais próximos de Jesus e os primeiros a responderem ao chamado divino. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias bíblicas e mensagens de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se inspirar nas vidas dos apóstolos. A história de Pedro, o líder da igreja. Pedro, originalmente chamado de Simão, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo. Ele era pescador e foi escolhido para liderar os apóstolos e a igreja. Jesus disse a ele: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Após a ressurreição de Jesus, Pedro dedicou o restante de sua vida à pregação do Evangelho, viajando para diferentes regiões. De acordo com a tradição, ele foi crucificado em Roma, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer como seu mestre. Ele é lembrado como um exemplo de liderança, humildade e compromisso com a missão de Deus. A história de André, o evangelista de fé. André, irmão de Pedro, também era pescador e foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele desempenhou um papel importante na expansão do Evangelho, levando a mensagem de Cristo a muitas partes do mundo. Segundo a tradição, André foi crucificado na Grécia, em uma cruz em forma de X, que hoje é conhecida como a Cruz de Santo André. Sua vida nos ensina o valor da coragem e da dedicação em servir a Deus, mesmo em situações de extrema dificuldade. A história de João, o discípulo amado. João era o mais jovem dos apóstolos e foi chamado por Jesus como o discípulo amado. Ele esteve ao lado de Cristo em muitos momentos importantes, incluindo a crucificação. Após a ressurreição, João continuou a pregar o Evangelho e escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele é o único apóstolo que, de acordo com a tradição, morreu de causas naturais, vivendo até a velhice em Éfeso. Sua história nos inspira a amar a Deus com todo o coração e perseverar em nossa missão, independentemente dos desafios. A história de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, era conhecido como um dos filhos do trovão por sua personalidade apaixonada e vigorosa. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e testemunhou eventos importantes, como a Transfiguração. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, sendo decapitado por ordem do rei Herodes, como registrado em Atos 12:2. A fidelidade de Tiago, mesmo diante da morte, nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé e em nosso chamado. Na primeira parte deste vídeo, falamos sobre Pedro, André, João e Tiago, filho de Zebedeu. Agora, vamos continuar explorando as histórias fascinantes de outros apóstolos, homens que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e enfrentaram desafios extraordinários para espalhar o Evangelho. Prepare-se para conhecer Tiago, filho de Alfeu, Filipe, Bartolomeu e Tomé, exemplos de coragem e fidelidade que permanecem como inspirações até hoje. A história de Tiago, filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre Tiago, também chamado de Tiago Menor. Ele foi missionário na Palestina e no Egito, onde dedicou sua vida ao evangelismo. Segundo uma tradição, ele foi crucificado no Egito por sua fé, enquanto outra tradição aponta
que ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Ananias. Sua vida nos lembra que mesmo aqueles sobre os quais sabemos pouco podem ter impactado o mundo grandemente através de sua fidelidade a Deus. A história de Filipe, o apóstolo de milagres. Filipe foi o terceiro discípulo chamado por Jesus, conhecido por sua participação em milagres, como a multiplicação dos pães e peixes. Ele espalhou o evangelho por regiões da Ásia Menor, especialmente em Hierápolis. Embora existam relatos contraditórios sobre sua morte, acredita-se que ele foi crucificado, apedrejado ou enforcado por pregar o cristianismo. Filipe nos ensina sobre a entrega total ao chamado de Deus, mesmo diante das incertezas e das perseguições. A história de Bartolomeu, o martírio na Ásia Menor. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é mencionado nos evangelhos como alguém que era verdadeiro e não havia engano nele. Ele pregou em regiões da Ásia Menor e da Índia. De acordo com tradições, Bartolomeu foi martirizado de maneira brutal, esfolado vivo e crucificado na Armênia. Sua coragem em enfrentar a morte reflete seu compromisso inabalável com Cristo. A história de Tomé, da incredulidade à fé. Tomé, conhecido como Dídimo, inicialmente duvidou da ressurreição de Jesus e declarou que só acreditaria se tocasse nas suas marcas. Quando Jesus apareceu a ele, Tomé imediatamente creu, declarando: Senhor meu e Deus meu. Após isso, ele levou o evangelho a diferentes partes do mundo, incluindo a Índia, onde, de acordo com a tradição, foi morto a golpes de lança. Tomé é um exemplo de como Deus transforma nossas dúvidas em fé e nos usa para propósitos maiores. Chegamos à terceira parte deste vídeo, onde exploramos as histórias dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Já falamos sobre Pedro, André, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Tomé. Agora vamos conhecer Simão, Mateus, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Prepare-se para se inspirar ainda mais nas histórias de homens que dedicaram suas vidas à missão divina e que enfrentaram desafios e sacrifícios inimagináveis. A história de Simão, o Zelote apaixonado. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, era caracterizado por sua paixão e dedicação ao ministério de Jesus. Ele pregou o evangelho em regiões como a Armênia e a Pérsia. Segundo relatos da tradição cristã, Simão enfrentou o martírio brutal, sendo cortado ao meio com um serrote, por sua fé e missão. Simão nos ensina sobre a importância de sermos fervorosos em nosso chamado, independente dos obstáculos que enfrentamos. A história de Mateus, o publicano transformado. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus, é um exemplo de transformação pela fé. Ele era mal visto por sua profissão, mas foi chamado por Jesus e respondeu ao convite para segui-lo. Mateus escreveu um dos evangelhos, registrando detalhes preciosos sobre o ministério de Cristo. Mateus levou o evangelho a regiões como a Judéia, Pérsia e Etiópia, onde, segundo relatos, foi martirizado com golpes de espada. Sua história nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que, ao dizer sim ao chamado, podemos ser transformados para impactar o mundo. A história de Judas Tadeu, o apóstolo corajoso. Judas Tadeu, também conhecido como São Judas, foi um dos apóstolos que pregou em regiões como a Judéia, Samaria e Mesopotâmia. Ele foi martirizado por sua fé, sendo linchado com golpes de lança, machado e porrete, segundo a tradição cristã. Judas Tadeu nos inspira com sua coragem e dedicação ao Evangelho, mostrando que o amor por Cristo é mais forte do que qualquer perseguição. A história de Judas Iscariotes, o traidor arrependido. Judas Iscariotes é conhecido como o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele tinha um papel importante como administrador dos recursos financeiros dos apóstolos, mas sua ambição o levou a trair o mestre.
Após o ato, Judas foi consumido pelo arrependimento e tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado pelos sacerdotes. Dominado pela culpa, Judas cometeu suicídio, tornando sua história um lembrete de como escolhas erradas podem trazer consequências devastadoras. As histórias dos 12 apóstolos são exemplos de fé, coragem e sacrifício pelo Evangelho. Mesmo diante de perseguições, martírios e dificuldades inimagináveis, eles permaneceram firmes em sua missão divina e mudaram o mundo para sempre. Que a história desses homens inspire você a responder ao chamado de Deus e viver uma vida de impacto e propósito. Assim como eles, somos chamados a espalhar a mensagem do amor de Cristo e a fazer diferença no mundo ao nosso redor. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam inspiradas pelo exemplo dos apóstolos. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas e mensagens de fé. Que Deus te abençoe.